Salve, salve nação, vambora com mais um vídeo aí, né? Segue o líder. Flamengo vence aí o Dragão aí, o Atlético Goianiense assume a liderança com um jogo a menos, né? Agora é pensar no jogo diante do Palmeiras pela Copa do Brasil. Vai ser um jogo difícil, o Flamengo vem embalado aí, né? Por 3 vitórias seguidas. Palmeiras vem de 2 derrotas seguidas aí, né? E é aquilo. Cartão para o Luiz Araújo foi injustamente. Porra, sacanagem. Ainda, se você olhar a súmula, pior ainda. Pedro nitidamente cavou um cartão amarelo ali, né, para ele ficar suspenso no jogo diante do São Paulo. Gerson jogando um absurdo. E Matheus Cunha vai ser o titular no jogo diante do Palmeiras pela Copa do Brasil. Jogo de ida e volta. E, obviamente, na minha opinião, é uma pressão absurda em cima do jogador que, caso ele cometa algum deslize na partida, tanto no jogo de ida ou volta, saberá que tem o Rossi ali, que é o titular da equipe, esperando qualquer momento o deslize para ele poder entrar, né? E aquilo, o Rossi é pegador de pênalti, então essa decisão de bancar o Matheus Cunha como titular nesse jogo diante do Palmeiras, que é um jogo importantíssimo, pode ser uma decisão acertada ou uma decisão horrorosa, né? Uma decisão horrorosa, né? Então é isso aí, deixe seu like e vambora com mais um debate, galera. Mesmo quando saca, por exemplo, o Fabrício, coloca o Ortiz. Se saca o De La Cruz, ajusta o Gerson. Se vai sacar o Pedro porque está suspenso o Luiz Araújo, vai vir com o Gabigol para jogar de fora. É muita opção, cara. Porque na verdade o Rodrigo Bueno tem essa tese, até acho que em alguns momentos exagerada, em relação ao Tite de mudança. Ele fala que não é o Tite não mudou, ele reprogramou. Não são ações, são movimentos. E aí, para alguns, a palavra poupar seria algo que o Tite não tem no vocabulário. Mas, Rodrigo Bueno, eu separei aqui uma imagem, eu quero a sua opinião. O Pedro ontem tomando um cartãozinho, que seria o terceiro. Olha lá. Aí ele cai de novo. Ele já estava para ser substituído, Aí ele falou... Tinha um narrador que falava, a bola passou, me chuta. O Dene tá em mim. Não, lembra de mim, professor. Olha lá, ajeitou. Cabelo. Quem será o substituto de Pedro? E ele não joga, o Nath, contra o São Paulo. Luiz Araújo também não. Né? Nem o Luiz, o mas do Luiz Araújo Pedro, foi absurdo, né? O Luiz Araújo acho que a gente tem que falar, inclusive. Mas tudo bem, mas o do Pedro... Mais uma vez esse árbitro fazendo lambança. Não, isso mais sim, uma, do Luiz, mais uma. Mas essa do Pedro, Bubu, não dá uma carinha. Você que é o nosso especialista, o nosso Essa queda dele foi quase o Bubu. Você tem DRT de ator. Isso pouca gente sabe. Você 6 meses de teatro Wolf na Maia, PUC, no Tuca. Fez um curso especial, né? Fez o Wolf Maia. Molière, minha especialidade era Molière. Posso te chamar de artista, né? Sim, porque você não quer mais ser jornalista, então você é influenciador e artista. Influenciador. E artista. Porque o artista pode... Promotor também. Coach, modelo. Aí vamos... Modelo. Peraí, não, vamos voltar. Eu desfilo figurino sempre. Modelo, Bubu. Vamos usar o celular do substituto. Vai, Bubu. Vai, Bubu. Hoje um profissional, ele tem que ser múltiplo, ele não pode se limitar, entendeu? Exato. Foi-se o tempo, entendeu? Então você tem que estar aberto para todo tipo não de quer dizer que você é oportunidade no modelo. mercado. Promoter me pegou. Faz um pedacinho da peça que você fez, assim, olhando na câmera lá no Wolf Isso. Maia, por favor. Wolf. Os 3 porquinhos. Vai lá. Ser ou não ser? Os 3 porquinhos. Eis a questão. Olha isso, aí não chama. Aí nós temos que reconhecer que nós estamos diante Não da- convenceu, Bubu. Não. Tá bem jogado, não tá, sabe? Mas ali, você Isso não é uma acha... peça densa, entendeu? Não, mas aí, pô, Profundidade, tá entendeu? dando vida ao personagem. Você não acha que ali Pedro foi um ator para receber o terceiro amarelo e não jogar? Você tá insinuando que ele tá com medo de pegar o São Paulo? Você falou a palavra medo! Quê? Eu falei dele... Você fala, meu Deus, eu vou pegar o São Paulo, melhor não ir. Eu É falei isso? assim, ele não pode ter tomado o cartão para não ser poupado, assim, tô suspenso, não fui poupado. Pode ser, cara, mas na boa. Foi uma coisa tão ridícula ali, né? Ele parecia um boneco desengonçado, né? Foi um erro. Não sei se foi algo premeditado. O Tite... Você sabe que eu elogio muito o Tite, né? Sim. Fora daqui, Primeiro, boa então. tarde, Nath, aqui sempre do lado certo da história, Zé. Ela tá Pedro. muito Ele animada falou, de estar do lado dele, dá 15 pra ver. minutos e meteu um Você gol. sabe que, Ela tá assim, muito uma das feliz. virtudes do Tite... O programa começou 2 horas. Os times do Tite são disciplinados. Você pega o Corinthians na época dele, era um time que tinha menos cartões. Assim, então, você pode até achar que não era um futebol tão vistoso, tão bonito, não sei o quê, mas os times dele normalmente são, digamos assim, polidos, educados, tem fair play e tal. Então, assim, o Mourinho, por exemplo, é um cara que faça qualquer coisa para ganhar o jogo. Então,
força cartão amarelo, se precisar... Né, o Eurico Miranda fazia isso, teve final Palmeiras e Vasco, orientou o Edmundo para ser expulso para poder jogar a segunda final. Tem gente que pensa nisso. Qual que é o jogo que o cara vai tomar o cartão para forçar e tal. Isso chama-se planejamento. Planejamento, estratégia, então, é uma tática. estratégia. Tal. O Tite, até onde eu sei, ele não trabalha muito com isso não. Fica preocupado, olha, toma cartão aqui, força cartão aqui. Eu acho que não combina muito com o jeito, né? O Tite é meio... aquela coisa de ser pastor, professoral, de dar lição de ética, de moral, não sei o quê. Acho que não é muito o perfil dele ficar determinando que jogo o cara vai tomar cartão, ou força aquilo, força isso. Mas ontem, provavelmente, foi uma ordem para ele forçar o cartão. Claro, do Pedro. Então, se foi, eu vou ficar surpreso. Assim, por exemplo, como o Bernardinho no vôlei, certa vez, orientou o time a não usar força máxima no vôlei para avançar na competição. Coisa que não é muito esportiva, né? A pergunta é a seguinte, Bubu, para você ver se foi ou não. Vamos ver se fosse uma semifinal, ele iria forçar o amarelo para não jogar a final? Essa pergunta é difícil, hein? Não, mas eu acho que não. Acho que, foi acho natural. que é até compreensível. Forçou. Devem ter falado para ele, Pedro, pega um amarelinho aí para ficar de fora. A maior participação, uma minutagem. O que acontece no planejamento? Isso é natural. O Palmeiras fez, acho que o Abel faz isso de vez em quando. Por exemplo, quando o jogador vai... O Zé Rafael, acho que teve um jogo que ele saiu machucado, aí ele, mesmo machucado, ele forçou o amarelo porque ele estava pendurado. Foi na cobrança de escanteio que ele ficou segurando. Ele já ia ficar fora, faz o próximo ele já aproveitou, já queimou a... É natural, já tem. A pergunta seria, Tite, já que você está tocando esse... Tite, você mandou o Pedro tomar cartão amarelo para ficar fora do... Então, essa seria a pergunta. Eu gostaria de ouvir a resposta do Tite, para ver se ele vai dar aqueles rodeios. Manda um áudio pra ele. O Pedro não é o primeiro e nem será o último. O normal. Pedro vai apurar com o Tite. Eu acho o lance O que é natural, estratégia. Pedro nada perto do que foi o cartão pro Luiz Araújo. Isso é grave. Luiz Araújo é seríssimo. Envolve, me parece, uma mentira de alguém que você pressupõe que a palavra dele vira verdade no documento, que é o juiz. E não é a primeira vez. Então isso é muito mais grave para mim. Ruim, que, por exemplo, árbitro, o Pedro forçou, o Pedro tomou cartão. É uma questão que vem uma sequência. E o que faz parte do jogo Flamengo também. Agora, eu tinha até notado aqui. O Flamengo agora tem Palmeiras e Palmeiras na Copa do Brasil, depois Bolívar e Bolívar, e nesse meio tempo tem São Paulo, Palmeiras, Botafogo, Bragantino, Corinthians, Brasileiro. Ele botou o Pedro ali, talvez já era uma ideia do Tite segurar o Pedro pro jogo do final de semana. Então, segura zerando o cartão dele, para não perder lá na frente em jogos mais importantes. Isso aí é um outro debate que acontece desde que o mundo é mundo, tudo bem. Agora, o do Luiz Araújo, cara. Não, foi nada. Foi ridículo. Do Luiz Araújo. Luiz Araújo não entrou na minha cabeça. E o que Do ele Luiz colocou Araújo, na e aí você súmula? pega a súmula, reclamou, contestou. Mentira, onde? né? E aí é um erro grave. Ele tentou justificar um erro e piorou o erro. Você vive uma situação de que ruim, a palavra é igual o guarda de trânsito. O guarda de trânsito vai te multar, você não fez nada, mas você escreveu ali, você fez. Entendeu? Porque pressupõe, né? A palavra dele tem valor de lei, de verdade. Então, o ato, se a palavra dele, se o relato dele tem valor quase que incontestável, de verdade, cara, você está pegando gente muito despreparada para ter valor de verdade num meio tão sério. E isso eu acho que é muito mais grave. Porque o peso, se jogou, se ele não se jogou. Não, isso faz parte, claro. Um monte de coisa ali. O Luiz Araújo, o cartão foi vergonhoso. Não existe. Agora, Natália... E deveriam questionar esse árbitro. Questionar esse árbitro. Mas o CNM não vai fazer isso. Por exemplo, a gente vê Pelo contrário, o CNM vai lá e ainda vai lá e vai proteger o árbitro, falar que ele está correto. Isso eu acho que é uma briga que o Flamengo deveria comprar. Sim. É para pegar a súmula, pegar a imagem, querer ouvir e falar, o Procuradoria, o STJD, cara, o que é isso aqui, cara? O que é isso aqui? Eu tô indo para um jogo, eu sou líder, já não vou ter meu principal centroavante, eu vou perder meu... O que é isso aqui, cara? Como é que eu admito isso aqui? O que você investe, o que gira o Campeonato Brasileiro, o que é o campeonato, você aceitar que o cara errou e não teve a decência de assumir o erro, aí inventa uma situação que não aconteceu num documento oficial, isso para mim é muito mais grave. Não tem como. Isso para mim é muito mais grave. Tem que ser suspenso, Natália, o árbitro. Agora, suspenso, não é? Desculpa. Isso, o suspenso não é assim, voltar a apitar na Série B. Suspenso, fora suspenso mesmo, claro. Fora mesmo. 4, 5 rodadas para ele entender, porque assim, parte do... Eu tô com o Pedro nessa, em relação o árbitro coloca o que ele... eu vou colocar isso, pronto, acabou. E não pode ser assim. Peraí, mas não tem o Não áudio? pode ser assim. Tem o áudio, tem tudo. áudio. Mas você acha que vão colocar isso? Coloca. Você acha que vão colocar? Não vão colocar. Seria interessante, mas a CBF tem o interesse de falar, não, nós somos uma entidade correta e nós vamos colocar lisura no campeonato. O áudio está aqui, ou o Flamengo pode ir. Por favor, disponibilize o áudio do cartão amarelo para ver se tem alguma reclamação ou não. Se não tiver,
tem que entrar com uma pena forte para o árbitro, porque ele está mentindo num documento oficial. Ele está prejudicando de forma deliberada, ou seja, eu quero justificar o meu erro prejudicando uma equipe. Verdade. E aí, não estou falando do Flamengo, porque se ele fez contra o Flamengo, ele pode fazer contra o Corinthians, ele pode fazer contra o Palmeiras, ele pode fazer contra o Fluminense, ele pode fazer com qualquer um. Então, a CBF tem que cuidar desse tipo de situação. Né? O CNM não vai fazer isso. O CNM não vai. O CNM, se bobear, o CNM vai proteger o árbitro. Vai falar que ele está correto, que realmente o jogador do Flamengo o xingou, o tratou de forma errada, né? Faltou com respeito. Mas todos nós vimos nas imagens que não foi nada. Que não foi nada. O árbitro errou, ele interpretou de forma errada e aí ele vai lá e se justifica com uma mentira. Então, assim, com uma inverdade, né? Porque não é possível, não é possível. E a CBF não vai fazer nada. E aí tem o mérito do Flamengo de ser líder, porque está jogando muito bem, usando o seu elenco, como disse aí o Tite, também falando acho que o Flamengo está jogando bem individualmente. Coletivamente não está funcionando tão bem ainda, como já funcionou. É o time do Tite. Então, time do Tite. E assim, o Flamengo tem esse mérito de olhar para o banco e falar, opa, não está funcionando esse, eu tenho mais um aqui que pode ajudar, pode colaborar. É o mérito do Flamengo, e o Flamengo não é líder à toa nesse caso. Mas esse é um dos grandes... uma das grandes forças do Flamengo justamente essa, né? Você tem um jogo que não vai, só que aí individualmente você tem caras que conseguem tirar ali das infrações de segundos jogadas interessantes. O primeiro gol do Pedro, o cruzamento do Arrascaeta é impressionante. Né? Porque ele já viu uma jogada, ele bate assim com a curva, né? A banana, como né? Diz, uma banana, assim, ou desgueio, né? Como diria no interior. A bola vai numa curva, né? Ela abre primeiro, depois ela faz a curva para justamente chegar no Pedro. Mas aí você tem um passe sensacional e o entendimento do centroavante. É impressionante. Aí quando você olha, aí você tem o Gerson que está jogando demais. Está jogando demais, tá jogando demais. O pessoal tem questionado muito o Pulgar, né? Pulgar que voltou a jogar bem. Ontem ele jogou bem. Eu acho que o Flamengo jogou ontem para mim foi Gerson Arrascaeta né? Eu gostei muito do Gerson ontem. Bom, e do lado do Flamengo, aqui no escudo, tem o do Botafogo, que está fazendo uma boa campanha e a gente está olhando... Mas o Bubu já tirou da briga. Mas eu acho que ainda tem. Primeiro, eu vou falar um negócio para você. O jogo sábado contra o Cruzeiro, o Cássio fez algumas defesas ali importantíssimas durante a partida, que definiram ali. O placar não reflete o que foi o jogo. O placar não... Se você gostou desse Flamengo, daqui a pouco a gente vai trazer o detalhe da questão do Matheus Cunha ter sido a escolha dele no gol, mas antes eu quero que você fale mesmo do jogo. Gostou do Flamengo, Vene? Gostei do Flamengo, acho que obviamente poderia até ter rendido mais, mas acho que diferentemente das outras partidas, o Flamengo mostrou uma transição mais rápida, mais intensidade. Coletivamente falando, acho que o Flamengo rendeu mais. Individualmente também falando, a gente pôde ver um Arrascaeta, que eu vou ser bem sincero, eu não entendi o Wagner Mancini deixar o Arrascaeta tão livre. É o sonho de todo treinador que comanda o Flamengo, é ter o Arrascaeta tão livre em campo. O Arrascaeta comandou o meio de campo, tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo. Tanto é que ele deu uma assistência para o gol do Pedro e depois ele conseguiu fazer o segundo gol do Flamengo nesse placar de 2-0. Acho que, tecnicamente falando, a gente poderia ver mais do Everton Cebolinha. Foi um jogador que deixou a desejar. Mas, de maneira geral, a gente pôde ter duas certezas nessa partida do Flamengo diante do Atlético Goianiense. Eu já tinha essa opinião e depois do jogo de ontem confirmou essa minha opinião. O Léo Ortiz ele não pode ser reserva no time do Flamengo. A saída de bola, quando ele está na zaga do Flamengo, é outra. Ele tem uma qualidade que chama muita atenção nesse quesito. A qualidade, a saída de bola dele melhora muito quando o Léo Ortiz está em campo. E a minha dupla titular de zaga seria Léo Ortiz e Fabrício Bruno. Eu falo isso no presente e também no passado. Porque a gente, não custa nada lembrar, Léo Ortiz e Fabrício Bruno, eles comandaram zaga titular do Red Bull Bragantino durante muito tempo. Ou seja, se conhecem, falta de entrosamento não seria o problema. Você diz Léo como zagueiro. Léo como zagueiro. E no meio de campo, quando o Pulgar está em campo, o meio de campo flui muito mais. Com todo respeito ao Alan, mas hoje não tem nem dúvida disso. Se tinha alguém que tinha dúvida em relação a isso, o Pulgar é titular absoluto. Tanto é que no segundo gol do Flamengo, ele faz uma jogada muito boa. Foi ele que achou o Ayrton Lucas na ponta esquerda e depois o Ayrton Lucas conseguiu servir o Arrascaeta. E, obviamente, a gente não pode deixar de mencionar a baita temporada que o Pedro faz. O Pedro, ele tem, oficialmente falando, 28 gols. Se a gente levar em consideração os 2 amistosos nos Estados Unidos, são 30 gols na temporada.
É uma temporada absurda do Pedro. E a melhor temporada dele no quesito de gols foi no ano passado, quando ele fez 35. Então é questão de tempo de ele ultrapassar esse número e pode até sonhar aí com números maiores, como 40 gols na temporada, porque de fato o Pedro está muito iluminado e me chama a atenção do Dorival Júnior nem ter levado esse jogador para a Copa América, o que foi bom para o Flamengo. De maneira geral, o Flamengo fez o dever de casa, fez aquilo que se imaginava, venceu o lanterna do Campeonato Brasileiro e reassumiu a liderança. Ô Pedrosa, a gente sempre fala aqui da importância do camisa 5 no futebol, mas esse time do Flamengo, ele gira e ele joga melhor, principalmente o Arrascaeta, quando ele tem esse camisa 5 desempenhando muito bem. A gente viu essa dependência com o João Gomes durante muito tempo na temporada, na penúltima temporada, e o Pulgar tem sido esse cara responsável. A gente já comentou, inclusive, no ano passado, como que com o Pulgar é um Flamengo, sem o Pulgar é o Flamengo. E quando o Léo Ortiz desempenhou muito bem essa função de 5 também, as coisas fluíram. O Flamengo depende muito dessa função funcionando bem, né? Eu diria que não só o Flamengo, Fernando. Eu diria que a posição de volante hoje é a principal posição do futebol mundial, não tenha dúvidas. Se você quer um grande time, se você quer grandes transições, você precisa ter um grande camisa 5 ou até um camisa 8, segundo volante, que possa também fazer essa função. E o Flamengo tem os dois, tanto o Pulgar, quanto o De La Cruz, quanto o Gerson. O Gerson também faz isso de uma forma maravilhosa. Então, quando você olha o time do Flamengo, o Flamengo não se deixou levar pelo favoritismo da partida. Até os 40 minutos fez um jogo extremamente ligado, um jogo extremamente atento, conseguindo saídas de bola interessantes, inclusive, abrindo o meio e trazendo o Pedro para poder fazer essa parede. O Matheus Cunha é um cara que trabalha até bem com o pé, também foi um cara importante nessa saída de bola, fora a qualidade técnica enorme de Davi Luiz e Léo Ortiz. Eu acho que do meio para frente, se a gente for pegar do Pulgar do meio para frente, é o melhor Flamengo possível. E foi um time que foi muito superior ao Atlético Goianiense até esses 40 minutos. No final do primeiro tempo acabou tendo algumas desatenções e quase sofreu um empate. Começou assim também o segundo tempo, mas aí apareceu justamente o personagem que você destacou. O Pulgar consegue progredir, consegue atrair 3 jogadores para cima da marcação dele, dá o passe para o Ayrton Lucas e o Flamengo consegue chegar ao segundo gol, consolidando mais uma vez um jogo onde não teve espetáculo, porque não é isso que o Tite vai te entregar, o Tite vai te entregar ponto. O Tite vai te entregar vitória. E tá aí o Flamengo como líder com um jogo a menos. Eu posso fazer só... Vene, essa escolha pelo Matheus Cunha no gol, né? O Tite já falou que ele será o goleiro titular na Copa do Brasil e já estará na partida contra o Palmeiras na quarta-feira. Você é a favor dessa escolha? Como que foi isso? Eu fui a favor da escolha do Matheus Cunha no gol contra o Atlético Goianiense até a entrevista coletiva quando o Tite diz que ele será o goleiro na Copa do Brasil. Eu acho isso um erro. Eu acho o seguinte, ele está querendo seguir com a convicção dele, ele não quer perder o elenco, ele não quer perder a confiança no Matheus Cunha. Mas se a gente for levar em consideração, estamos falando de um jogo extremamente difícil para o Flamengo, Copa do Brasil contra o Palmeiras. E uma das maiores virtudes, se não a maior virtude do Rossi, é pegar pênalti. Poucas pessoas sabem disso. E a gente sabe que num jogo de eliminatória pode ter disputa de pênalti. E aí o Tite vai fazer o quê? Vai mudar? Em cima da hora, aí vai mostrar para o Matheus Cunha que não confia nele. Eu acho isso errado. Eu acho que na Copa do Brasil ele poderia ter colocado o Rossi, mas é algo que ele combinou no começo da temporada e ele quer seguir com a palavra dele. Eu acho extremamente arriscado, inclusive, se a gente for levar em consideração o desempenho do Matheus Cunha em jogos eliminatórios. No ano passado, o Flamengo foi eliminado na Libertadores para o Olímpia, muito por culpa da atuação do Matheus Cunha, porque ele errou tudo na ocasião. Flamengo de 3 gols, eu vou botar 2 na conta do Matheus Cunha. Eu não acho um jogador para assumir esse nível de responsabilidade em um jogo tão difícil para o Flamengo. E como é importante em competições de Copas você ter um goleiro que é pegador de pênalti. Ai, gente, não faz. Sabe por quê? Não é o meu time. Bota o Vene. Cadê o Vene sorrindo lá do Urubu? Cadê? Não é. Eu não tenho nada contra o Flamengo. E não é o meu time. Bota um fogão aqui comigo, pô. Cadê o Vene rindo com o Urubu? Cadê, ó? Vem, Urubu, pro Cruzeiro também. Você pode entrar. Ele tá apaixonado pelo Botafogo, tem passe, né? O Cruzeiro do Vene. Aí combina, pô. Aí o Flamengo, o Vene é mesmo. Ô, Pedrosa, você concorda comigo em relação a essa questão da importância do goleiro de Copas ser um goleiro pegador de pênalti? Foi o Boca no ano passado que chegou até a final. O Boca passou em todas as fases das eliminatórias do mata-mata com aquele goleirinho lá, o goleirão, na verdade, sim, né? Pegou pênalti pra caramba. E por isso que o Boca esteve na final. Exato. Porque ele tinha um pegador de pênalti. Porque ele tinha um pegador de pênalti. No brasileiro isso não faz tanta diferença. Mas Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana, isso faz muita diferença. Vamos lá.
eu acho que tem um caso de gestão de elenco aí que o Tite tem a palavra dele. Se ele chega pro Matheus Cunha e fala assim, Matheus, ó, não vou te colocar não. Aí eu acho que é incoerência do próprio treinador. Em relação à confiança, eu acho que ele mostra confiança pro Matheus quando ele fala que vai utilizar o Matheus. Eu não vejo como algo tão grave se você no momento da disputa fala assim, ó, bateu 90 e tantos minutos. Pô, mas ninguém faz quase. Já fizeram na Copa do Mundo e deu certo. Mas aí o Tite vai fazer isso? Eu acho que o Tite não vai fazer isso. Eu não sei. Eu acho que não. Eu não sei, eu não consigo cravar isso, entendeu? Porque, olha só, gente, o cara tem que ter a consciência em prol do time. O Tite me escolheu, eu sou o goleiro que estou agarrando aqui agora. Mas olha só, tem um meu companheiro que ele é melhor nesse fundamento aqui do que eu. Será que esse goleiro aqui não vai aumentar as chances do Flamengo passar numa Copa do Brasil? Vai. Se eu fosse o Matheus Cunha, Rossi, agarra lá. O importante é o Flamengo. Pô, mas essa é a minha cabeça. Eu também acho. Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aí para o canal, né? Tite confirma Matheus Cunha no próximo jogo do Flamengo como titular diante do Palmeiras, né? É uma situação boa. Alguns torcedores não acham o Matheus Cunha um bom goleiro, outros acham. Isso vai depender da sua opinião, né? Eu acho que o Matheus Cunha, teoricamente, ele ficou muito, não vou dizer queimado, mas a imagem dele ficou meio arranhada com muitos torcedores pela eliminação do Flamengo o ano passado pelo Olímpia, né? Pelo menos eu concordo com ele, pelo menos 2 dos 3 gols que o Flamengo levou foi culpa do jogador, né? Aquela noite lá, o time do Flamengo inteiro não jogou bem, né? E 2 gols, pelo menos ali, ou dos 3, podemos dizer assim, era a bola defensável que o Matheus Cunha acabou não conseguindo. Então, se a gente tem vamos dizer assim, um temor do Matheus Cunha jogar em jogo importante, jogo eliminatório. É jogo de ida, mas jogo de ida faz muita diferença, né? Principalmente caso o Matheus Cunha nesse jogo de ida, venha cometer qualquer falha do jogo. Então, o Matheus Cunha vem pressionado para esse jogo, ele jogou diante do Atlético Goianiense, jogou bem, teoricamente, nas 2 chances mais importantes do Dragão. Ele fez boas defesas, então foi um goleiro seguro. É um bom goleiro também com os pés, sim, é um bom goleiro com os pés. No ano passado ele sempre era titular por causa desse quesito aí, bom com os pés. Porém, é aquilo, ele tem uma pressão absurda. Caso ele cometa qualquer falha, a torcida vai cair no pé dele. E tem o Rossi no gol, né? Então, o Tite confia no jogador, confia. Tá fazendo uma boa gestão de elenco, Porém, ele sabe que se ele cometer qualquer deslize durante os jogos e de volta, ele sabe que tem o Rossi ali que a qualquer momento pode sim entrar no jogo, né? Então é aquilo. Vamos ver aí o que o Matheus Cunha guardará para a gente, torcedor, nesse jogo de quarta-feira, né? É uma decisão do Tite? É acertada? É difícil saber se é acertado ou não. Só vamos saber se é acertado ou não no dia, pós-jogo, né? Pós-jogo, se ele conseguiu, pós-jogo ou pós-classificação, né? Se ele conseguiu conseguiu um desempenho bom ou não, né? Mas é aquilo. É complicado. Tem o Rossi em boa fase, pegador de pênalti, entra Matheus Cunha. É complicado, principalmente que é um adversário difícil. O Palmeiras, não vive um bom momento, mas é complicado. Sobre o Luiz Araújo aí, né? Aquele cartão indevidamente que ele levou, complicado. E obviamente, né? O Pedro forçou aquele cartão amarelo ali nitidamente, né? Isso deve ter entrado em acordo com a comissão técnica do Flamengo, já pensando nisso aí, né? Mas é isso aí, deixe seu like e tamo junto, nação.